Seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a lavradores e, ausentando-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa é a parábola que nós conhecemos como a parábola dos lavradores maus. Essa parábola tem tudo a ver com o texto anterior, onde o sacerdote e as autoridades judaicas questionaram a autoridade de Jesus. Essa parábola nos remete à seguinte ideia que nós temos que ter na nossa mente durante esse nosso momento de reflexão. É de que devemos reconhecer a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus é a maior autoridade nas nossas vidas. Por que eu vou obedecer uma lei do Estado? É por causa da punição do Estado? Primeiramente, não. É por causa do Senhor que me disse, na sua revelação, de que eu tenho que obedecer às autoridades. É por isso que eu vou obedecer ao Estado, por causa de Deus, não por causa do Estado em si. Até porque não vamos entrar no mérito aqui, mas podem existir leis que são injustas, ou são mal formuladas, ou são desatualizadas. Podem ser, eu estou amenizando, né? Existe. Então, acredito eu que vamos obedecer essas leis. Por quê? Não porque a lei é perfeita, a lei é correta, não. Mas porque o Senhor, nosso Deus, disse que nós temos que obedecer às autoridades. Da mesma forma, porque eu vou amar o meu próximo? Aquela pessoa só me faz mal, só me prejudica. Por que amá-la? Eu não ganho nada em amá-la. Eu não vou amá-la. Não, eu tenho que amá-la. Por quê? Deus mandou. Jesus é a autoridade na minha vida. E aí, por isso, eu vou amar aquele que me prejudica, o meu inimigo, mesmo sendo difícil. Não é fácil, mas o Senhor ordenou. Essa parábola nos mostra basicamente isso, sobre a autoridade de Jesus, porque Ele é Deus e esta é a maior autoridade na nossa vida. Queremos ver 3 partes dessa parábola para compreender bem o que Jesus nos ensina. A primeira parte trata da rejeição da autoridade de Jesus, da autoridade dos servos de Deus. Então, a primeira parte é a rejeição da autoridade dos servos do Senhor. Olhe como esta parábola está relacionada com o texto anterior. Veja Lucas 20, verso 2. Lucas 20, verso 2. E o arguiram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Qual era o trabalho de Jesus? Pregar o evangelho do reino, fazer curas e sinais, para que os judeus entendessem que ele era o Salvador, o Messias, como foi profetizado desde o Antigo Testamento. Na verdade, todo o ministério de Jesus foi fazendo isso, pregando o evangelho do reino, fazendo sinais, curas, expulsando demônios, ressuscitando pessoas, para que o povo de Israel e as nações circunvizinhas percebessem que Jesus era o Salvador prometido, o Filho de Deus. Mas os sacerdotes não acreditavam. Os sacerdotes não reconheciam a autoridade de Jesus. Na verdade, eles esperavam que Jesus fosse até eles pedir permissão para proclamar o evangelho no templo, porque eles se sentiam os donos da fé do povo.
talvez até os donos de tudo que se referia à lei de Deus, à lei de Moisés, à palavra do Senhor. Isso é muito complicado, muito complicado. Um dos problemas da igreja romana é esse. Ela se coloca como a única igreja verdadeira. Fora dela, você não conhece Deus. Já imaginou se nós disséssemos assim: a igreja batista é a única igreja verdadeira. Fora dela, vocês não vão conhecer Jesus nem salvação. Se nós dissermos isso, nunca vamos dizer, nós seríamos uma seita. Entende? Porque existem outras igrejas que não têm o nome batista e que pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Podem haver divergências aqui ou acolá com a nossa forma de adorar a Deus, mas são questões pequenas. São igrejas que pregam Jesus como Senhor e Salvador. São igrejas que ensinam a Bíblia como revelação de Deus e autoridade para a nossa vida, né, na questão da fé e na questão da prática. Reconhece o senhorio de Cristo, ou seja, existem igrejas que têm os fundamentos básicos da fé cristã, como a Bíblia ensina. Diferente da igreja romana, diferente das autoridades judaicas. Eles não estavam reconhecendo Jesus como Messias, que obviamente era o mínimo que se esperava do sacerdote, dos fariseus que estudavam o Antigo Testamento, era reconhecer Jesus como Salvador, porque objetivamente Jesus preenchia todos os requisitos. Ele fez tudo o que era para ser feito para que as pessoas o reconhecessem como Salvador. Mas obviamente só creria nele como Salvador aqueles que Deus haveria de escolher para crer. Olha então o verso 9. A seguir, Lucas 20, verso 9. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. A seguir, então ele acabou de ter um debate com os sacerdotes, fariseus, escribas e autoridades de Israel aqui, aonde? No templo. Jesus estava no templo, diariamente pregava, fazia sinais. Você pode realizar na sua mente essa cena, o que está acontecendo aqui. E após ter tido esse debate com as lideranças de Israel, sem ofendê-las, muito importante, ele argumentou, mas não as ofendeu. O que é que ele fez? Ele usou técnicas que os rabinos usavam na antiguidade para desmontar a argumentação daqueles líderes. E eles até mentiram, né? Nós não sabemos a resposta. Né? Jesus perguntou se o batismo de João era dos céus ou dos homens, era de Deus ou dos homens. E eles elaboraram na mente como responder, ou em grupo provavelmente, e responderam a Jesus dizendo que não sabiam. Eles sabiam, a posição deles era que o batismo de João Batista era dos homens. Eles não reconheciam João Batista como um profeta de Deus, um enviado do Senhor, como Jesus também era enviado de Deus, só que não profeta somente, o Filho de Deus mesmo ali. E então, após isso, Jesus conta esta parábola. E esta parábola vai de encontro ao pecado dos líderes de Israel. Então, por isso, a expressão a seguir foi logo depois daquele confronto, aquele debate, Jesus conta essa parábola, o povo reunido, a liderança de Israel reunida, estão na mesma cena. E então, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Existem alguns personagens importantes nessa parábola. Nós temos o dono da vinha é Deus aqui. O filho do dono da vinha, certamente o herdeiro é o Senhor Jesus Cristo. Os lavradores maus são os líderes judeus, o sinédrio que estava ali reunido, composto pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciãos, que provavelmente eram estes mesmos que eu acabei de falar, e os servos aqui que são enviados, são 3 servos, são os profetas, os pregadores sobre a mensagem do Senhor. Então esses são os personagens principais. Tem também outro personagem aqui que é a vinha. A vinha é o local onde eles produziam a uva, né, para tirar ali o insumo para fazer o vinho. E a vinha era Israel, a vinha era Jerusalém, era o povo ali, que estava ouvindo tudo o que estava acontecendo. E então o dono, o homem que plantou a vinha, que é o dono da vinha, ele arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Ou seja, ele ia viajar, ia realizar alguns negócios, comercializar, talvez vender o produto,
Para a terra dele não ficar parada, eu vou arrendar essa terra e vou receber, por exemplo, 20%, 30% da produção do que vocês fizerem, eu vou receber. Do que vocês plantarem aqui, eu vou receber. E então ele mandou servos para pegar os seus rendimentos, né? Provavelmente em produto, talvez até em dinheiro. Essa parábola era muito comum naquela época, essa história não aconteceu realmente, mas é uma história que poderia ter acontecido com qualquer dono de vinha que viajasse. E passaria a alguém, arrendava a vinha e receberia um recurso, né, por esse arrendamento. E ele então mandou servos para cobrar a sua parte, a renda, o que ele receberia ali. Olha o verso 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Então o servo foi lá para cobrar, né? Cadê o rendimento do meu senhor, que é o dono da vinha, que arrendou para vocês? Não tem rendimento aqui não. Aí bateram nele, espancaram e mandaram de volta. Obviamente que é uma parábola. Uma parábola reflete um ensino espiritual aqui. Não é exatamente, não reflete cada detalhe. A parábola não reflete cada detalhe, mas o ensino espiritual geral que Jesus está querendo passar para o povo e para os líderes de Israel naquele momento. Então, o dono da vinha tentou novamente. Ele poderia ter mandado alguns mercenários para poder retirar aquele povo da vinha a quem ele arrendou, mas ele não fez isso. Ele tentou novamente, mandou mais 2 outros servos. Olha Lucas 20, verso 11 e verso 12. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Ou seja, mandou 3 servos, 3 oportunidades. Se aqueles arrendatários, aqueles que estavam cuidando da vinha, os lavradores maus, tivessem dado a renda do dono da vinha, os 2 primeiros servos ele tinha deixado para lá. Ou seja, ele era misericordioso. Mas foram 3 e isso não aconteceu. Certamente aqui, Jesus está remetendo a toda a história de Israel. Há vários e vários profetas que foram enviados ao povo de Israel, pregando o arrependimento, a mensagem de salvação, para que o povo andasse no caminho de Deus. E o povo escolheu o quê? Não andar no caminho do Senhor. Irmãos, não foi 1 ano, 2 anos que os profetas pregaram. Foram séculos. Mais de 1000 anos, profetas pregando para Israel, para que Israel se arrependesse dos seus pecados e obedecesse a Deus. Veja o quanto Deus é misericordioso. Olhe, Jeremias capítulo 7, verso 25, relata como foi. Jeremias foi um profeta, Jeremias 7, 25. Jeremias foi o profeta do leito da morte de Israel. Ou seja, Jeremias viu o cativeiro acontecendo, o cativeiro de Judá, o cativeiro babilônico, Judá sendo levada para a Babilônia. Ele viu isso acontecer no dia da invasão. Ele pregou para que o povo se arrependesse, ele pregou para o rei, pregou para o sumo sacerdote, pregou para a liderança de Israel. O que é que fizeram com Jeremias? Jogaram ele na cisterna com lama. Ele ficou atolado em lama ali. Depois o tiraram e o deixaram preso. O que é que Jeremias fez? Pregou a verdade do Senhor. É sobre isso que Jesus está tratando aqui. Olha Jeremias 7, 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Desde o êxodo no Egito, ou seja, que mais de 1000 anos, não chega a ser mais de 1000 anos, mas quase 1000 anos ali, profetas, servos de Deus pregando, e o povo não se arrepende. Óbvio que aqui é uma análise do povo, né? Tem a questão de cada indivíduo. Óbvio que alguns indivíduos obedeceram a Deus, certamente esses Deus abençoou, Deus cuidou e preservou, outros não obedeceram, foram punidos, cativeiro babilônico. Olha Neemias 9, 26, aqui é pós-cativeiro, Neemias 9, 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti.
Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Ainda depois do cativeiro havia quem se voltava contra o Senhor, quem matava os profetas, quem não obedecia à lei de Deus. Olha, irmãos, nós vivemos numa época onde se valoriza muito a emoção. E os crentes acham que é a emoção que me guia para estar na igreja, para ler a Bíblia, para fazer atividades para a glória de Deus. E não é a emoção, não é o sentimento, não é isso. É a intenção, a ação, a dedicação que eu devo ter para obedecer a Deus. Eu devo obedecer a Deus triste ou feliz. Eu devo obedecer a Deus me sentindo bem ou me sentindo mal. A minha emoção não tem a ver com a minha obediência. Nós temos que aprender a separar essas coisas. Sim, quer dizer que eu vou ser uma pessoa sem emoção? De forma nenhuma, impossível. As suas emoções serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus e pela sua obediência ao Senhor. Mas antes da sua emoção, do seu sentimento, está obedecer a Deus. Porque nós tomamos decisões baseadas nas emoções. E isso é extremamente errado. Mas é típico da nossa cultura atual. Uma cultura pós-moderna. Talvez você nem... Muitos aqui entendem, outros talvez não, o que é pós-modernidade. Mas a despeito de compreender ou não isso, você está vivendo nesta época. E é um cidadão que reflete essa cultura. Uma cultura da emoção. Nós vivemos assim e temos que retirar isso da nossa prática de adoração a Deus. Você deve se emocionar adorando a Deus, obedecendo a Deus, mas isso não deve te motivar. Então, lembre-se disso. Olha Mateus 23, 34, falando sobre os profetas que pregaram a mensagem de Deus e foram rejeitados, presos, mortos. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Isso aqui já era de Jesus para frente. Jesus dizendo que ia enviar outros mensageiros. E eles continuariam sendo perseguidos. Então por que perseguiram os mensageiros de Deus no Antigo Testamento e perseguiriam no Novo Testamento? É porque as trevas não aceitam a luz. É porque o povo não gosta do Evangelho. Sempre vão perseguir os que pregam o Evangelho. Temos que entender isso na nossa mente. E por que então vamos querer ser perseguidos, né? Nós não queremos sofrer assim. Ninguém quer sofrer, irmãos. Mas é melhor estar com o Senhor Jesus Cristo e ser perseguido do que viver a falsa felicidade emotiva do mundo, que é vazia e que destrói. E destrói mesmo. Problema: muitos só percebem isso anos depois. Já perderam muito tempo da vida que poderiam ter usado para servir ao Senhor. E aqui é uma palavra para jovens, né? Adolescentes e jovens. Você tem a Bíblia. Você pode seguir o que a Escritura diz, ou você pode seguir o que suas emoções dizem. E aí você vai perder tempo na sua vida se você seguir o seu coração. Nosso coração é desesperadamente enganoso. Se você não tiver a Escritura como orientação, você vai perder décadas da sua vida. Não faça isso. Escute o conselho de Deus na Bíblia Sagrada e siga. É isso que Jesus está falando aqui, no sentido de que os profetas seriam perseguidos. Atos 7,52. Atos 7,52, o discurso de Estevão. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, vários textos, poderíamos citar outros, falam da rejeição de Israel aos pregadores da palavra de Deus, aos profetas, aos servos de Deus que foram enviados. A parábola que Jesus nos conta aqui dos lavradores maus nos fala disso. Estes 3 servos enviados representam os profetas, os mensageiros que Deus enviou para Israel se arrepender, e Israel não se arrependeu. Certamente Deus enviou muitos mensageiros para pregar a Escritura a você. E é importante que você se arrependa do seu pecado. Frieza espiritual também é pecado. É importante que você saia dessa letargia, dessa vida distante de Deus, mesmo na igreja, mesmo se colocando como cristão, mas não podemos viver numa letargia espiritual, achando que só participar dos cultos
é suficiente para agradar ao Senhor. Não é. Não é. Essa é a melhor parte, é participar dos cultos. Mas existe outra parte, a proclamação do Evangelho, que é mais difícil, até por causa da perseguição, o fazer discípulos para Jesus, que é mais difícil também, requer tempo, esforço, amor, cuidado, sacrifício para fazer discípulos para Jesus, e só eu ou poucas pessoas não podem fazer, tem que ser toda a igreja fazendo discípulos para Jesus. No Antigo Testamento havia o sumo sacerdote e os sacerdotes, havia os profetas que proclamavam de modo oficial a mensagem de Deus ao povo. No Novo Testamento é diferente, na Nova Aliança é diferente, a igreja é o corpo de Cristo, e quem é a autoridade, ou quem representa a autoridade de Deus na terra hoje? É a igreja, sou eu e é você. Você representa a autoridade de Deus na terra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reconcilie-se com Deus e cumpra o seu papel. Papel de embaixador de Cristo. Você representa Deus. Você que creu no nome do Senhor Jesus Cristo, representa Deus na terra. Isso é ser crente em Jesus. Não tem sumo sacerdote na terra. O pastor não é sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja é composta por sacerdotes da nova aliança, todos nós. Todos nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, todos nós representamos Deus com o nosso ser. Não é só vir à igreja. O ministério de um cristão é muito maior do que só vir à igreja. Entendem isso? Você representa o Senhor no seu trabalho, na rua, onde você estiver, na sua família. Você representa Deus. Você é a luz do Senhor no meio das trevas. Onde você chega, você tem que representar essa luz. Não é fácil. Somos pecadores. Certamente não conseguiremos 100%. É impossível. Ainda erramos. Mas há uma diferença do crente que se acomodou e quer viver ali daquele jeito. Não, minha vida está ótima. Estou vindo para a igreja, leio minha Bíblia, estou tranquilo aqui, pronto. Tenho agora minha profissão, né? Tenho minha família, pronto, estou beleza, ótimo. Irmãos, tudo isso são bênçãos. Tudo isso são bênçãos. Você ter sua profissão, seu emprego, seu sustento, sua família, a igreja, a comunhão, isso é maravilhoso. Agora, e agora? Agora tem que ir para a batalha, tem que pregar o evangelho, tem que fazer discípulos. Não podemos ficar na letargia. Não é isso que Jesus ensinou. Quando ele subiu ao céu, ele deixou claro que nós temos que fazer discípulos. E é a tarefa mais difícil da igreja, é fazer discípulos para Jesus. É difícil. Não vou perguntar aqui quantos estão fazendo discípulos para Jesus, porque eu não sou o juiz, mas é difícil. Coloque como desafio na sua vida: eu vou fazer um discípulo para Jesus. Vou pregar o evangelho, e se Deus me der a graça de alguém se converter através de eu pregando o evangelho, eu vou fazer discípulo para Jesus. Eu vou ensinar como ler a Bíblia, eu vou ensinar como orar ao Senhor, eu vou ensinar como viver na igreja, eu vou preparar essa pessoa até o ponto que ela possa caminhar sozinha, sem eu estar orientando. Somos hoje os representantes de Deus na terra. Essa parábola aqui foi contra as autoridades judaicas que não assumiram a sua função diante de Deus. Não assumiram. Pelo contrário, foram corrompidas pelo poder, corrompidas pelos prazeres e não seguiram aquilo que o Senhor queria. Estavam tão cheios de pecados, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os fariseus, que mesmo sendo profundos conhecedores do Antigo Testamento, não reconheceram em Jesus o Messias e Salvador prometido. Estudar a Bíblia é maravilhoso, é condição fundamental para conhecer a Deus. Mas se você não buscar ao Senhor intimamente, aquele estudo da Bíblia, ele pode se tornar vazio. E você pode cair no mesmo erro destas autoridades. Aqui foi a rejeição da autoridade dos servos de Deus, os profetas, aqueles que pregaram no Antigo Testamento. Hoje, nós somos estes servos. Somos nós, hoje.
Mas um segundo momento desta parábola, do verso 13 ao 15, é que a rejeição é diretamente à autoridade de Jesus. Aqui eles começam a rejeitar, os lavradores maus rejeitam diretamente a autoridade do filho, porque tem um dono da vinha, é Deus. Agora ele envia o filho, e eles rejeitam a autoridade do filho. Olha Lucas 20, verso 13. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Filho amado remete ao Senhor Jesus Cristo, a ideia de como Deus o tratou lá no dia do batismo, né? O meu filho amado. Então a ideia aqui é que já que eu enviei 3 servos e eles não mandaram os meus rendimentos, eu vou enviar o meu filho. Acho que eles vão respeitar meu filho, não é possível? E aqui certamente é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que saiu da morada celestial. Jesus sempre existiu, Jesus nunca teve começo, nem vai ter fim. Ele é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4, deixa claro que o Senhor Jesus esteve criando todas as coisas com o Pai e que Jesus sustenta todas as coisas como o Pai sustenta todas as coisas. E então, Deus enviou seu Filho, fez-se carne e viveu entre os homens. Olha, irmãos, um egípcio rejeitar Jesus é compreensível, na época de Jesus, pensando naquela época, primeiro século. Um etíope rejeitar Jesus é compreensível, mas Israel rejeitar Jesus não é compreensível. Não podia acontecer isso, entendem? Da mesma forma, a igreja rejeitar Jesus, que é o dono da igreja, não tem sentido. Não, pastor, mas nós não estamos rejeitando Jesus. Aqui, formalmente, não. Mas nós estamos falando de uma atitude do coração. Jesus é autoridade na sua vida, você obedece o que Jesus manda, e quando percebe que está em desobediência, se arrepende, sofre, chora e busca ao Senhor para viver de acordo com a vontade de Jesus, ou você se conformou a uma vida cristã tranquila? Irmãos, não estou dizendo que nós não podemos ter paz. É bom ter paz com Deus, ter paz na vida, mas temos que pregar o Evangelho. Este mundo é caído, cheio de pecados, e sempre que formos confrontar os nossos pecados, e ao pregar o Evangelho, afetar ou confrontar os pecados da sociedade, haverá rejeição. Por isso a igreja. Está lá você no seu trabalho, só você é crente, ninguém é crente, você está horas e horas lá. É sofrimento, né? Você está num canto hostil, onde as pessoas vão falar palavras inconvenientes, indecentes, imorais, piadas terríveis, e você ali, óbvio que você não vai rir, nem vai comungar com aquilo, então você se sente, sou rejeitado. Mas tem uma igreja, e é na igreja que nós nos fortalecemos, conseguimos auxílio uns dos outros, né? Na fraternidade, nessa irmandade em Cristo Jesus. Não vamos conseguir isso em outros grupos sociais. E se você tenta fazer assim, algo está errado. Não estou dizendo que você vai ser inimigo de todo mundo do seu trabalho. Não, não é isso. Mas se você for luz, a consequência natural é esta: as pessoas vão se afastando um pouco de você. E pela graça de Deus, alguns podem vir a se converter. Amém, graças a Deus, mas nem todos irão se converter. Olha então, Lucas 20, verso 14. Vendo-o, porém, vendo o filho chegar, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Não respeitaram nem o herdeiro, nem o filho. Vamos matar o herdeiro, porque matando o herdeiro, nós ficamos com a terra. Qual era o pensamento aqui desses lavradores, dentro do contexto da parábola? Havia uma lei na época que depois de 3 anos, se ninguém reivindicasse a terra, eles podiam ter posse da terra. É muito semelhante à nossa lei que nós temos aqui, né? Lei de propriedade de terra. Se você faz benefício durante alguns anos naquele terreno, ninguém vem atrás do terreno, você pode tomar como seu porque ninguém requereu. E depois de alguns anos, mesmo que apareça alguém, aí fica bem mais difícil da pessoa reaver o terreno. Era basicamente isso que eles estavam querendo fazer aqui. Eles queriam não dar nada para o dono da vinha, matar o filho, porque não haveria herdeiro, então eles se tornariam os herdeiros da terra. Certamente o dono da vinha já era um senhor,
então ele não teria forças para tomar aquela terra e eles tomariam a força. Basicamente, essa era a ideia desses lavradores, por isso que eles eram maus e por isso mataram o herdeiro. E então, verso 15, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? E entenda, Jesus falou essa parábola na semana da sua crucificação. Isso aqui foi uma chance a mais para que aquelas autoridades judaicas reconhecessem: nós somos os lavradores maus. Era isso que eles tinham que reconhecer. Nós temos que nos arrepender. Nós não podemos fazer como os nossos pais que mataram os profetas e foram para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque Deus vai nos destruir. Nós temos que entender e reconhecer que Jesus é o Messias e Salvador. Se eles tivessem feito isso, eles teriam sido perdoados. Deus os receberia. A história seria outra. Jesus iria para a cruz de qualquer forma, por outros meios, mas ia para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Mas o povo judeu certamente continuaria sendo o povo de Deus, mas foi cortado. Por quê? Por causa da sua incredulidade. A rejeição da autoridade de Jesus aqui é muito clara. E nós temos que aprender com esta parábola e com o erro do sumo sacerdote e das autoridades judaicas, a não rejeitar a autoridade de Jesus. Não podemos rejeitar a autoridade de Jesus. Temos que viver debaixo da sua autoridade. Rejeitar a autoridade do Senhor Jesus Cristo é terrível. Muitos crentes vivem assim. Vivem nos ritos, mas rejeitam a autoridade do Senhor na sua vida. Rejeitam o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Olha, irmãos, tudo que você fizer na vida tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser baseado no que Jesus mandou. Guardar tudo o que Jesus ensinou. Não necessita um homem estar cobrando, fiscalizando, investigando. Não, o Senhor sabe tudo. A fé em Cristo ela é maior do que isso. Você tem que viver porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e obedecer por causa de Deus. Não é nem para que alguém veja que eu sou um bom crente. Não, não é para isso. Não é para que eu seja bem quisto na igreja. Também não é por causa disso. É por causa do Senhor Jesus. Ele é a autoridade na vida de todos nós. Mas os lavradores maus rejeitaram Jesus. Não sejamos como os lavradores maus. A igreja hoje é que testemunha de Deus e de Jesus na terra. A igreja verdadeira. A igreja verdadeira são os crentes em Jesus, os crentes honestos, sinceros, comprometidos, aqueles que realmente creram no Senhor Jesus Cristo. E essa igreja verdadeira tem que reconhecer Jesus como seu Senhor. Parece muito óbvio isso, mas talvez não seja. Investigue o seu coração se as minhas atitudes, decisões estão sendo tomadas por causa de Jesus e não por causa das minhas emoções, por causa das minhas paixões, alvos, sonhos ou desejos. E o último momento aqui é que Deus, o Senhor, ele vai julgar todos que rejeitam a sua autoridade. Deus vai julgar, mais cedo ou mais tarde Deus vai julgar. Olha, você está cometendo pecados na sua vida. Todos pecamos, mas lembra a diferença. Uma coisa é eu cometer um pecado, sofrer, me arrepender, pedir perdão e continuar. Outra coisa é eu cometer pecado, sei que cometo pecado, gosto do pecado, vou continuar cometendo pecado. E fico na igreja, né? Ninguém vai saber, então estou aqui cometendo meus pecados. É diferente. Então quem vive assim, cometendo pecados irrefletidamente e achando que está tudo bem, porque não aconteceu nada de ruim na sua vida, olha, o Senhor vai acertar as contas com você. Não se esqueça de Gálatas 6:7, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tudo na vida tem consequência. Tudo. Deus nos criou como seres inteligentes. Deus nos criou com o poder de escolha. Nós temos escolha. Você pode escolher fazer a vontade de Deus e ser abençoado, até no sofrimento. Você pode escolher não fazer a vontade de Deus e ser extremamente amaldiçoado, inclusive no sofrimento. Você escolhe. Escolher errado, a culpa não é de Deus, foi você. Foi você. E então você vai ter anos de sofrimento. No dia que você se arrepender, Deus te recebe.
Olha como Deus é muito bom, né? Deus é muito maravilhoso. Você pode passar 10 anos cometendo pecados horríveis na sua vida. O dia que você se arrepender, o Senhor lhe recebe. Se você for honesto, sincero e confessar o pecado e suplicar o perdão em nome de Jesus, o Senhor lhe recebe. Mas você sofreu 10 anos. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que vai ser sempre 10 anos. Mas está entendendo? Não é melhor seguir a Escritura e andar segundo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer para nós? Certamente, essa é a melhor escolha, para que nós não sejamos julgados e punidos pelo Senhor nosso Deus. Deus julgará os que rejeitam a sua autoridade. Deus vai julgar o sumo sacerdote e julgou. Depois podemos ver historicamente como essa liderança de Israel, pouco tempo depois, foi esmagada pelos romanos. Mas olhe, Lucas capítulo 20, verso 15. No final do verso 15, que lhes fará, pois, o dono da vinha? Mataram o filho, mataram os 3 servos, mataram um filho e o dono da vinha. Agora o que ele vai fazer? Verso 16, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ou seja, a lógica aqui é que o Senhor, nosso Deus, o Pai, virá e ele vai exterminar, ele vai julgar e punir todos aqueles que não obedeceram à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Talvez você ache que está demorando. Talvez você está vivendo aí nos pecados e acha que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo na minha vida. Ah, Deus é muito bom, e é. Então eu posso viver assim tranquilamente. Calma aí. Tem um momento que Deus diz, só Ele sabe esse momento. Tem um momento que Deus diz, basta. E aí Deus pune. Deus pune aqueles que rejeitam a sua autoridade. Por exemplo, no dilúvio, nós não sabemos quantos anos ou séculos se passaram até Deus enviar um dilúvio. Mas Deus enviou e só salvou 8 pessoas, porque Ele quis. Muito simples, porque Ele quis. Então, temos que ter isso em mente. O fato de hoje as coisas estarem tranquilas e eu estar vivendo em um monte de pecados e ninguém saber, não significa que eu estou bem. Não, é como aquela doença silenciosa que está dentro de você. Um dia ela aparece, né? O teu pecado um dia vai te encontrar e o Senhor vai chegar até você. Essa parábola era para a liderança de Israel. Era para o sumo sacerdote, os escribas, fariseus que rejeitavam a autoridade de Jesus. Toda vez que eu, crente em Jesus, vivo em pecados e os escondo de Deus, ou tento pelo menos, eu estou rejeitando a autoridade do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu não estou obedecendo, eu não estou assumindo a minha função como igreja. Toda vez que eu vivo nessa terra para realizar os meus sonhos e prazeres lícitos, não estou falando dos ilícitos, que claramente é pecado, falando dos lícitos, eu estou indo contra a vontade do Senhor. Por quê? Porque tudo que nós venhamos a fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Quer seja no meu trabalho, quer seja na minha família. E no momento que eu fiz algo não pensando na glória de Deus, mas pensando em mim ou em outras pessoas, é o momento de confessar meus pecados e continuar seguindo o Senhor. Então, o Senhor virá e acertará as contas e julgará. Ao ouvirem isto, disseram. Foi que eles pensaram, que é o povo. A parábola acabou no verso 16, nessa expressão. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ponto. O que vem aqui depois é a reação do povo. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. Eles não queriam o juízo de Deus sobre eles. Mas também eles disseram, tal não aconteça, no verso 16, porque tem aqui uma dica muito importante. Passará a vinha a outros. A vinha aqui é Israel. Israel cuidava da proclamação da mensagem de salvação. Aqui é uma referência à igreja, aos gentios que viriam também fazer parte daqueles que proclamam a mensagem de salvação. Ou seja, Israel perderia a sua autoridade como povo de Deus. E realmente perdeu. Israel perdeu esse destaque. No futuro voltará a ter, acreditamos, segundo a escatologia. Mas hoje é a igreja que prega o evangelho aos perdidos. Se um judeu quiser fazer parte do reino de Deus hoje,
tem que ouvir o evangelho pregado por alguém da igreja, né? Tem que estar numa igreja, tem que ser crente em Jesus, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E o povo diz, não queremos que isso aconteça. Olha, os pecados, basicamente, eles estão relacionados à rejeição de Jesus. Lá em João 3,19, nós lemos assim, Evangelho de João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, a luz é o Senhor Jesus Cristo, a mensagem de Deus, principalmente o Senhor Jesus Cristo aqui, a referência a Jesus que veio ao mundo, mas essa luz no Antigo Testamento foi proclamada também. E o que é que os homens fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz, por isso serão condenados. Então hoje nós temos o Evangelho, nós não podemos amar mais as trevas do que a luz, senão nós não somos crentes, nós temos que amar mais a luz do que as trevas. Em algum momento acabamos querendo algo das trevas, infelizmente, não é para acontecer, é para lutarmos contra isso, mas acontece, porque ainda temos a natureza de pecado, infelizmente, mas temos que amar mais a luz do que as trevas. Mas esse versículo nos mostra que o pecado é isso, é o rejeitar Jesus, rejeitar a autoridade de Jesus, rejeitar a obra, a função que Jesus me deu, quando eu fui convertido e criei no Senhor Jesus Cristo. Que função? Embaixador de Cristo, como já lemos. Sacerdotes que proclamam a mensagem do Senhor. Então, olha o verso 16. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. E o 17. Aí Jesus diz, mas Jesus fitando-os disse. É muito interessante isso, irmãos. Se você estiver lendo sua Bíblia, você imaginar. Jesus está no templo. Você pode até procurar na internet como era o templo. Tem várias imagens e até em 3D. E Jesus ali curando, pregando, sumo sacerdote, fariseus, outros sacerdotes, escribas, o povo, boa parte do povo. O povo disse que tal não aconteça. O povo já estava indo para o lado das autoridades judaicas. Não queremos que as autoridades, o sumo sacerdote, seja destruído por Deus. Todo mundo entendeu a parábola, inclusive o sacerdote e as autoridades judaicas ali. Mas Jesus, fitando-os, Jesus olhou no olho de cada um ali. É incrível. Como esse povo não se arrependeu dos pecados, eu não sei, é um coração muito duro. Jesus olhou em cada um ali, sumo sacerdote, escribas, homens que conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento pelo menos, e Jesus disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? Aí Jesus cita a Bíblia. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Esse versículo do Antigo Testamento está como uma afirmação. Jesus coloca como uma pergunta para fazê-los refletir. A resposta de Jesus, leia os evangelhos bem, você vai perceber, tudo que Jesus coloca e fala, ele cita o Antigo Testamento, porque ele quer mostrar que Jesus não está trazendo nada novo. O novo que Jesus trouxe foi ele mesmo, né? Porque ele é a promessa do Antigo Testamento que se concretizou no novo. O Messias chegou, isso é o novo. Mas o Senhor Jesus ele está ensinando o que já foi ensinado no Antigo Testamento. Que aqueles sacerdotes, escribas e fariseus sabiam, eles sabiam, mas eles não queriam crer. Saber a Bíblia é uma coisa, crer nela é outra coisa. Existe um abismo enorme entre conhecer a Bíblia e crer e viver pela Bíblia. E Jesus está dizendo, os construtores estão rejeitando a principal pedra, a pedra angular, a pedra da esquina. Essa pedra, na época, seria uma grande rocha, bem lapidada, onde seria construído o alicerce principal de uma casa, do templo, de qualquer construção. Sem aquela pedra, desmoronaria a construção. É o sustentáculo, é o fundamento, ou seja, não tem fé em Deus sem Jesus. Não se conhece a Deus sem Jesus. Não tem salvação sem Jesus. Não há igreja verdadeira sem o Senhor Jesus Cristo. Não existe. Não tem religião verdadeira sem o Senhor Jesus Cristo. Então, vir à igreja, cantar as músicas, entoar os cânticos, congregar, ouvir a pregação, mas não obedecer à autoridade de Jesus,
O negócio está meio distante do que é o que o Senhor quer de nós. Isso não é uma fé honesta, não é uma fé sincera. Você não está vivendo a fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo um crente em Jesus, mas você pode não estar vivendo esta fé. Jesus citou aqui a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Jesus citou o Salmo 118, verso 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Daqui a citação, verso 22. Só que Jesus transforma numa pergunta para fazê-los refletir. E o verso 23 diz: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer, é maravilhoso, é de Deus. Jesus citou um versículo, o salmo vinha todo na cabeça deles, porque eles estudavam. Isso é inegável, eles conheciam o Antigo Testamento, eles tinham aquilo de cor. Muitos desses salmos eram cantados nos cultos no templo, ou nas peregrinações para chegar ao templo. Eles cantavam muitos desses salmos. Então, um sumo sacerdote daqueles, um fariseu, um escriba, na hora que Jesus citou uma parte, vinha o salmo todo. Eles tinham isso na mente. E então eles sabiam o verso 23. Isso procede de Deus. Isso é maravilhoso. Eles tinham que reconhecer Jesus como Salvador, a autoridade de Jesus na vida deles. Eles não reconheciam. Olha o verso 24, Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É o dia do Senhor, o Messias chegou, o Salvador chegou, as promessas de quase 2000 anos de pregação dos servos de Deus se concretizou hoje. E ele está na última semana de vida, antes da ressurreição, de vida na terra, perto de ser crucificado. E as autoridades judaicas não o reconhecem como filho de Deus, não reconhecem a sua autoridade. É interessante que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e quando Jesus purificou o templo, eventos anteriores a isso que nós estamos lendo aqui, aconteceram aí no domingo, é interessante que foram citados nesses eventos versículos desse mesmo Salmo, Salmo 118. Foi tudo articulado pelo Senhor. Olha o Salmo 118, verso 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Aqui, ó, salva-nos, é a expressão hosana ao Senhor. É a expressão hosana, né, que é um termo hebraico que foi transliterado para o grego, que as crianças cantaram ali quando Jesus estava purificando o templo e logo em seguida pregando a mensagem do Senhor. Foi citado pela boca das crianças. Veja como eles conheciam os salmos. E o Salmo 118, verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Foi citado na entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse salmo tem muito a ver com este momento. Por isso, Jesus cita a pedra que foi rejeitada. Não se pode rejeitar a pedra angular, o fundamento. O Senhor Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. O Salmo 118, verso 22, que Jesus citou, ele foi muito pregado na igreja, a primeira igreja, ou as primeiras igrejas. Lá em Atos 4, verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pregação contra as autoridades judaicas novamente, contra o sacerdote. Os apóstolos, no momento, foram covardes, fugiram quando Jesus foi preso. Mas depois da ressurreição, que eles viram o Senhor ressurreto, caiu a ficha, entenderam a mensagem de um modo espiritual e eles se tornaram grandes pregadores do Evangelho. Aqui estão pregando a mesma mensagem que Jesus pregou, está vendo? Então hoje nós temos que refletir a mesma mensagem que Jesus pregou. Olhe 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quem rejeita Jesus são os descrentes. Para nós, Jesus é uma pedra preciosa, mas para quem não é crente, é uma pedra rejeitada. Nós que somos crentes temos que amar o Senhor Jesus como Ele é, Deus, Criador, Salvador e Senhor das nossas vidas. Olha Lucas capítulo 20, verso 18. Lucas 20, verso 18.
Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. O Senhor Jesus, ele pregou uma mensagem de arrependimento e de salvação, sempre pregou essa mensagem, mas nesse momento Jesus endurece. Jesus fala de uma mensagem mais difícil de ser ouvida, porque ele está falando para autoridades judaicas que conhecem a Escritura. E Jesus está dizendo, essa pedra, se você cair sobre ela, você vai ser destruído. Se ela cair sobre você, você vai ser esmagado. Jesus era essa pedra. Antigamente tinha duas formas de apedrejar uma pessoa. Você apedrejava uma pessoa nessa cultura, ou jogando ela de um penhasco para cair nas pedras, ou você jogava as pedras nela. Eram duas formas de apedrejar. Jesus está falando das duas. Quem rejeita a pedra vai ser destruído. Jesus é a rocha. Aqui é uma alusão a Daniel capítulo 2. E também, principalmente o capítulo 2, que tem uma profecia, onde será cortada uma rocha não por mão humana e que vai ser atirada numa imagem. A imagem ali do sonho de Nabucodonosor. A imagem, uma estátua que representa, uma estátua de aproximadamente aí 8, 9 andares de um prédio, uma estátua enorme, que reflete os reinos ímpios e incrédulos da terra, da antiguidade. E essa rocha, não cortada por mão humana, vai ser atirada nos pés da estátua, ela vai ser destruída, e essa rocha vai se tornar numa grande montanha. A rocha se refere ao Senhor Jesus Cristo. E tem a ver com a destruição da iniquidade na terra. Olha Daniel 2, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, ou seja, todos os elementos da estátua, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e eles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O Senhor Jesus, quando entrou em Jerusalém, e naquela semana que ele ia morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, antes ele transformou a Páscoa na ceia. Não celebra-se mais a Páscoa, celebra-se a ceia do Senhor agora, nesse novo corpo que haveria de surgir, a igreja. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe ao céu, o Senhor Jesus inicia uma nova era, a era da chegada do reino de Deus na terra. Só que esse reino não está consumado, ainda é um reino espiritual. Em que sentido? Está dentro de nós. Nós representamos o reino de Deus na terra. Por quê? Somos os súditos do rei. O rei veio, passou um tempo aqui, iniciou, mas subiu ao céu novamente. Nós hoje fazemos esse trabalho que Jesus deixou para nós, de continuar a proclamar a mensagem do Evangelho aos perdidos, adorando a Deus até que Ele volte. E essa deve ser a nossa missão. Mas se não respeitarmos e obedecermos à autoridade de Jesus, mesmo conhecendo a Bíblia, nós seremos como estes sacerdotes, escribas e fariseus. Ou seja, não podemos ter uma religião fria, uma fé fria, uma vida que não considera Deus em primeiro lugar. Senão seremos como aqueles religiosos, conhecedores da mensagem, mas sem reconhecer o Salvador. Lucas 20, 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Ali eles entenderam, nós somos os lavradores maus. Irmãos, que nós não sejamos esses lavradores maus, que nós cuidemos da vinha que é de Deus. Hoje, essa vinha, podemos dizer que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, os campos que precisam receber igrejas, as nações no mundo, a nossa própria cidade que precisa ouvir do Evangelho. O fato de existir uma igreja em cada esquina não significa que as pessoas conhecem o Evangelho. Existe uma igreja em cada esquina, mas um ensino errado em cada esquina. E não um pouquinho errado, é um erro grande, é desconhecer Jesus mesmo. É não respeitar o Senhor Jesus Cristo, nem a vontade de Deus. E nós devemos proclamar o Evangelho para que o Senhor Jesus seja adorado, para que muitos venham a crer no nome do Senhor Jesus. Olha,
É importante, nós tínhamos, né, evangelismo nos sábados, é importante ter, mas se cada um de nós proclamar a mensagem de salvação e fizer discípulos, né, já é muito, porque nós somos vários aqui, já é muito. Agora, se cada um for fazer o trabalho de todos, aí não dá, fica muito difícil. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos como o Senhor quer, obedecendo a autoridade do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia. Vimos, ó Pai amado, quanto o Senhor foi misericordioso com a nação de Israel, enviando profetas e profetas para alertá-los. Mas como aquele povo era duro de coração, Pai amado, não permite, ó Pai, o que nós te pedimos, que sejamos um povo duro de coração. Ajuda-nos a perceber o nosso pecado, a nos arrepender dos nossos pecados, a ter essa inteligência espiritual, que é a inteligência de reconhecer que não podemos esconder pecados do Senhor, que precisamos confessá-los, que precisamos te buscar e viver segundo a tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer o quanto somos pecadores e o quanto precisamos do Senhor. Certamente assim estaremos debaixo da tua autoridade, reconhecendo a autoridade do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.